Professor Rodolfo, não estou entendendo mais nada em relação ao funcionamento dos LEDs nos circuitos eletrônicos. Eu sempre aprendi que para um LED funcionar muito bem, ele precisa de uma tensão de cerca de 2 volts. Porém, montei o meu circuito eletrônico aqui no protoboard. Estou iniciando no mundo da eletrônica. E aí eu obtive uma tensão medida com um multímetro, entre anodo e catodo, de 1,18 volts. É a tensão direta desse cara. Como que pode um LED acender com 1,18, sendo que sempre eu aprendi que ele vai trabalhar com cerca de 1,8, 2 volts ou até mais, dependendo da sua potência. O que explica esse camarada acender com uma tensão tão baixinha como 1,18 volts? E agora, hein, pessoal? Será que esse número 1,18 está certo? O que isso significa na realidade para nós? O LED realmente pode acender com 1,18 ou não? Isso aqui é uma ilusão numérica de apenas um valor que pode significar algum cálculo matemático. Faz o seguinte, para entender tudo que está envolvido nisso aqui, e detalhe, sendo explicado pelo nosso querido osciloscópio, fica até o final dessa Masterclass em parceria com a Rigol Technologies, que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, design de placas e muito mais. E em parceria com a Rigol, nós vamos então trazer aqui para vocês mais um vídeo show de bola. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Eletrônica Fácil e conhecer todos os links que estão aqui na descrição do vídeo, o site completo da Rigol, todos os seus distribuidores e muito mais. Tá bom? Vou mostrar um pouco para vocês desse circuito ultra mega simples que a gente montou para fazer essa videoaula aqui para vocês. Legal? Então nós temos aqui um transformador, esse aqui é um transformador, pessoal, com entrada em 127 ou 220 volts, no caso que a gente está alimentando ele em 127. Beleza? Tensão lá da nossa tomada. Para alimentar em 127 volts, alimentei metade do primário do nosso transformador. Se eu fosse alimentar em 220, alimentaria usando o primário total do nosso trafo. Tá? Então, alimentei o 127 entre amarelo e preto. Legal? Aqui no secundário, o que nós temos, gente? Nós temos um transformador com entrada 127 ou 220, saída em 12 mais 12. Então, isso quer dizer o quê? Que entre amarelo e preto, nós temos aqui então 12 volts, entre esse outro cabo amarelo e o preto nós temos 12, e entre os dois amarelos nós temos 24 volts alternado, tá bom? E no nosso circuito nós vamos usar apenas 12 volts, então por isso que eu isolei essa pontinha aqui, porque nós não vamos usar essa extremidade do nosso transformador. E aí então nós temos os 12 volts alternados, sendo trazidos aqui para o nosso mini protoboard, um protoboard maravilhoso e amarelinho e incrível, para que a gente possa fazer montagens pequenas. É o suficiente para fazer essa montagem legal e trazer muito conhecimento para vocês. Perfeito? Bom, sabendo disso, pessoal, a gente montou aqui para vocês um retificador de meia onda, tá bom? Então eu tenho aqui a saída do transformador, entrando no anodo de um diodo, do catodo do diodo um resistor e do nosso querido resistor de 1 kΩ. Na saída dele ligo o anodo do LED, do catodo do LED eu ligo no centro do transformador. Então esse circuito é um circuito elementar do nosso querido retificador de meia onda. Tá bom? Vamos ter aqui um sinal alternado. E ele vai, basicamente, com esse diodo vai ser retificado de alternado para contínuo. E quem está consumindo a tensão retificada é o conjunto resistor e LED, simples assim. Tá bom? E aí eu tenho um diodo que está em antiparalelo com o LED. Tá? Inclusive eu vou dar um zoom aqui para vocês agora. Ó. E por que, gente, que ele está em antiparalelo com o LED? Conforme vocês estão vendo ali, ó.
Porque quando nós tivermos a inversão da polaridade, ou seja, num determinado momento eu vou ter positivo aqui no anodo e ele vai entrar em polarização direta, vai conduzir a corrente elétrica, esse LED aqui vai acender. E aí, aqui no nosso querido cabo de isolação azul, eu tenho um negativo, beleza. Então, positivo em cima, negativo embaixo. Legal? E esse cara conduziu, perfeito. No momento que a polaridade inverter, esse cara aqui vai trabalhar em polarização reversa, porque eu tenho negativo no anodo e aí o cátodo tende ao positivo. Porém, muitas pessoas acabam esquecendo que o LED também é um diodo. Muitas pessoas acabam esquecendo que o LED também é um diodo. E aí o LED também entrará na polarização reversa. E aí ele também trabalhará com uma resistência de valor ultra mega alto, porque ele vai tender a bloquear a passagem da corrente junto com o diodo. Então, se você pensar que daí o positivo, quando inverter a polaridade, ele sai aqui de cima e vem aqui para baixo, e o negativo vai lá para cima, esse cara aqui vai receber positivo no cátodo. E o anodo dele tende a o nosso querido negativo. O que acontece? Então, esse cara aqui também trabalha na polarização reversa. Esse e esse. Então, os dois juntos tenderão a bloquear a passagem da corrente elétrica. Só que aí tem um probleminha. Quando você pega os 12 volts RMS e analisa a tensão de pico, vai gerar uma tensão lá de 12 vezes raiz de 2, né? Cerca de 18 volts mais ou menos, tá? E aí o que acontece? Esses 18 volts, eles vão tender a ficar acoplados em quem bloquear a circulação da corrente, que basicamente é o LED e o diodo retificador. E o LED ele tem um pequeno probleminha, que é assim, a tensão direta para ele funcionar é 2 volts. O professor Rodolfo, acabei de medir ali com um multímetro 1 volt, ele acendeu. Calma, que já com o osciloscópio você vai entender por que ele acendeu com 1 volt, se é que é 1 volt, tá bom? O LED na polarização reversa, ele vai suportar cerca de no máximo 5 volts, 6 volts estourando. E se você colocar uma tensão maior do que esse valor sobre os seus terminais, ele tende a queimar quando polarizado reversamente. Porque a tensão vai superar o que ele suporta entre os seus dois terminais quando está bloqueando, então ele pode queimar. E aí então você vai ter o quê? Um circuito eletrônico que tende a ter uma vida útil ultra mega baixa. Legal? Beleza? Então esse diodo que está aqui em antiparalelo com o LED, tá vendo aqui, ó? O que é antiparalelo? Porque o cátodo do LED está ligado no anodo dele. E o anodo do LED está ligado no cátodo dele. Isso faz com que, quando nós tivermos aqui a polarização reversa, ou seja, positivo aqui embaixo e negativo lá em cima, esse LED aqui que estaria polarizado reversamente, que poderia absorver uma tensão mais alta, ele não vai absorver essa tensão mais alta mais. Por quê? Porque daí o positivo vai estar ligado aqui no anodo desse diodo retificador, um N4007, tá? E aí, positivo no anodo, o cátodo tende a negativo, certo? Esse cara aqui vai ser polarizado diretamente. Então, ó, os elétrons tenderão a passar pelo diodo e não mais pelo LED. E aí, se os elétrons tenderem a passar pelo diodo e não mais pelo LED, a tensão que vai ficar no LED quando ele estiver polarizado reversamente é de apenas 0,7 volts. E 0,7 volts não é uma tensão que tenderá a queimar esse componente. Pelo contrário, está muito abaixo da tensão reversa máxima que ele suporta. Então isso aqui tende a fazer com que a vida útil desse circuito seja ultra mega alta, incrível, show de bola, é sensacional. Então esse diodo aqui de baixo, ele vai proteger o LED quando ele está polarizado reversamente, limitando a tensão dele a 0,7 volts, tá bom? Então circuito retificador de meia onda, legal, e diodo protetor do LED quando ele estiver polarizado reversamente. Fechou? Agora que já fizemos um overview eletrônico, tem uma masterclass sobre circuito retificador, tá bom? Depois eu vou deixar nos cards aqui no final dessa videoaula show de bola. Então, vamos dar uma olhadinha no osciloscópio agora, então, para desmistificar o que está acontecendo nesse circuito show de bola. Professor, onde você irá conectar a nossa referência negativa, gente? No negativo do nosso retificador de meia onda.
Então eu tenho aqui que o positivo ele vai ser retificado por esse diodo, vai chegar aqui no nosso conjunto resistor LED, aqui então vai ser o nosso negativo, tá? Então eu vou pegar a garrinha de jacaré e vou encostar aqui, ó. Tá bom? Ó, no anodo desse diodo aqui de baixo. Eu poderia encostar também no catodo do LED. Tá, pessoal? Eu poderia pegar no catodo do LED porque eles estão na mesma linha. Tá bom? Legal, ó. Então a referência negativa estará ou no catodo do LED ou no anodo do diodo dele de proteção. Legal? Tanto faz porque eles estão na mesma linha. Legal? A ponta do canal A, e como que eu sei que esse cara aqui é o canal A? Pela cor amarela de identificação, tá bom? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir o sinal de retificação total do nosso circuito. Legal? Então eu vou pegar aqui o nosso querido, ó, a nossa querida ponta de prova e vou ligar aqui, ó, no diodo. Na saída do diodo, ó. Perfeito? O canal número 2, nós vamos medir a tensão exclusivamente do LED. Perfeito? Vamos lá então, ó. A tensão que está chegando no nosso querido LED é a mesma tensão que está chegando no catodo do diodo de proteção. Então eu vou fazer aqui, ó. Fazer a medição aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos lá, aí. Belezinha. Posicionadas as pontas de prova aqui no nosso circuito incrível, show de bola e sensacional, onde tínhamos medido aproximadamente 1.1 volts no nosso LED. Vamos agora à tela do osciloscópio. Professor Rodolfo, o sinal no osciloscópio ficou doidão. E agora como que eu faço o ajuste desse cara aqui? Gente, a gente pode fazer o ajuste aqui na tela do osciloscópio dos sinais que a gente está medindo, utilizando o botão de escala vertical, tá? Do canal 2, depois parametrizar para mudar o canal 1, mudar o controle aqui e exibição da frequência, tá? Ou a gente pode apertar o botão alto para que o osciloscópio DS1074Z Plus da Rigol faça o autoajuste para a gente aqui na tela. Legal? E aí vai ficar muito mais fácil de fazer análise do sinal de forma show de bola, tá bom? Olha só que da hora, gente. Então aqui a gente tem o sinal amarelo, que está medindo o que? A retificação total, o sinal de retificação de meia onda. Tá bom? Então aqui, ó, semiciclo positivo retificado, diodo de retificação bloqueou. Semiciclo positivo retificado, diodo bloqueou. E tudo isso que se repete no decorrer do tempo. Legal? Se a gente fizer uma análise desse sinal aqui, por exemplo, vamos lá, ó, o sinal amarelo, vamos fazer uma análise de tensão máxima dele. Ó, a tensão máxima do sinal amarelo está em torno de 19 volts. Tá bom? Então aqui, ó, 19 volts é a tensão máxima retificada. Vamos fazer o seguinte, vamos medir a tensão média desse sinal aqui, o average voltage. Então vamos aqui no botão de measure, medição. Referência canal número 1, vamos aqui achar então a nossa querida tensão média, o VAVG, tá? Legal? Ó. Então a tensão média em DC desse sinal aqui, como eu tenho só metade da onda sendo retificada, a tensão média é ultra mega baixa em relação ao pico máximo. A tensão média é de aproximadamente 5,50 volts, tá bom? É realmente muito pouco, né, pessoal? Mas é o que está sendo aproveitado da parte DC do sinal AC que está sendo retificado, tá bom? Então eu tenho 5 volts médio, perfeito, na saída do nosso retificador. Legal? Tranquilo? Aqui nós temos o nosso querido canal número 1 com a escala vertical de 5 volts por divisão. Então cada quadradinho aqui, ó, conta 5 volts, ó. Então a gente tem aqui o que sendo representado, ó. Um quadradinho, 2, 3, quase 4, né? Então 4 divisões, 5, 10, 15, quase 20 volts. Por isso que a tensão exibida aqui é de 19,8 volts, pegando 4 divisões verticais. Tá bom? Beleza? Quando a gente vai para o canal número 2, tá vendo que já mudou aqui, ó? Canal número 2, gente, o que que acontece? Tá vendo que está marcado aqui que ele tem 1 volt? 1 volt é a base de cada divisão que a gente está usando aqui. Inclusive, vou tirar aqui, ó, aqui em medição, vou tirar aqui desligar as estatísticas, tá?
Olha só que interessante, pessoal. Nesse caso aqui, a gente tem a tensão sendo exibida aqui no nosso osciloscópio, a tensão do LED, tá? E quantas casas, quantas divisões a tensão que está sobre ele está sendo mostrada aqui para nós, ó. Então aqui a gente tem uma divisão, tipicamente duas e mais um pouquinho. Então por isso que a tensão máxima que está sobre o LED aqui é de aproximadamente 2,6 volts. Legal? Que é essa tensão de pico aqui, ó. Perfeito? Então a tensão que está sobre o LED, inclusive eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no canal número 2, a gente está com 1 volt por divisão, 1 volt por quadrado aqui na tela do osciloscópio. Vamos mudar aqui para 2 volts por divisão. Vou fazer uma medição, vou mudar aqui um pouquinho a posição, ó, vertical, só para mostrar uma coisa interessante para vocês. Olha lá, que o LED, ele acende então, gente, quando? Ó, o LED acende quando nós temos o semiciclo positivo sendo retificado. Então, semiciclo positivo da onda alternada retificou, o LED acende. Diodo retificador bloqueou, o LED apaga. Acendeu, apagou, acendeu, apagou, tá? Quando eu coloquei, então, 2 volts por divisão, como aqui pegou no sinal azul apenas uma divisão, um quadrado, a gente tem uma tensão aí de cerca de 2 volts, né? 2,6 volts no máximo sobre o LED quando ele está acendendo. Qual que vai ser, então, a tensão média? A tensão média do sinal azul, que é o sinal que está sobre o LED. Vamos medir, ó. Então, a referência, a fonte aqui, ó, é o canal 3, não é o 4, não, é o 2. Então, canal número 2. E eu vou medir o VAVG. Tá aqui, ó. Olha que interessante, gente. Olha que incrível, show de bola e sensacional. Vou até dar um zoom aqui para vocês, para que vocês possam ver com mais detalhes o valor que está sendo medido, tá? Ó, o valor que está sendo medido lá na tela do osciloscópio, gente, é de 976 milivolts. Então, esse sinal azul tem como tensão média, VAVG, 976 milivolts, que é aproximadamente 1 volt. Né, pessoal? E olha só que interessante, esse 1 volt, que é a tensão média desse sinal que está aqui sobre o LED, bateu exatamente com a tensão elétrica que o seu multímetro deve ter medido lá na prática no seu circuito retificador. Então, quando você mediu a tensão lá do seu LED, lá no seu protoboard, o que aconteceu na verdade? O seu multímetro, ele mede na escala de tensão DC a tensão média entre a ponta preta e a ponta vermelha. Entre a ponta vermelha e a ponta preta. Como a tensão média entre a ponta vermelha e a preta é de 1 volt, é isso que ele mostrou lá para você. Todo multímetro na escala de tensão DC, ele vai exibir a tensão média, gente. Tensão média. Tá bom? E aí, quando você foi até o seu osciloscópio e viu que ele mostrou uma tensão média de 1 volt, bateu exatamente com o que o teu multímetro mostrou. Agora, por que que a média, o valor da tensão média, gente, está dando 1 volt? Porque pensa assim de uma forma bem simples, tá? Se em metade do tempo o LED está desligado se em metade do tempo ele está desligado e metade do tempo ele está ligado, se eu tenho uma tensão de 2 volts, geralmente quando ele está ligado, e 0 volts quando ele está desligado, o que acontece? Qual que é a média entre 2 e 0? É 1. Então, por isso que a tensão média sendo exibida aqui para você no osciloscópio está de 1 volt e o que o multímetro mediu também está de 1 volt, porque a média entre aproximadamente 2 volts e 0 é 1. Agora, não quer dizer que esse 1 está todo o tempo no LED. Quando ele está acendendo, ele tem aproximadamente 2. Quando ele está apagado, ele tem aproximadamente 0. Só
Ok. Isso aqui está acontecendo em que frequência, pessoal? Vamos medir aqui, ó. Vamos medir a frequência aqui com vocês, ó. Vamos lá? Então, eu vou vir aqui no botão menu, aqui em cima. Ó, então vou pegar aqui, ó, lá no botão menu. Vamos medir a frequência do nosso querido sinal número 2. Olha lá, 60 Hz. Olha lá que interessante, ó. 60 Hz. Então, a frequência no retificador de meia onda, quando a gente mostra lá no curso de eletrônica fácil para vocês, que é a frequência de saída do meia onda é a mesma frequência da entrada, é esse o valor que está acontecendo aqui com vocês. Ó, 60 Hz é a frequência do sinal que está sobre o LED. Então, ele está ligando e desligando, ele está fazendo esse ciclo 60 vezes por segundo. E é por isso que você, então, não consegue ver o LED piscando na prática. Por isso que você não consegue ver o LED piscando, por isso que você vê ele sempre aceso. Porque ele está fazendo isso 60 vezes por segundo, e isso está ludibriando a visão humana. Porque a visão humana não consegue acompanhar essa velocidade que está mudando o estado do LED 60 vezes por segundo. Legal? Então, pessoal, é por isso que o seu multímetro exibiu um valor de 1 volt para você. E você ficou super confuso em relação ao LED funcionar. Porque se 1 volt, na verdade, não é a tensão no momento que o LED está acendendo, é a tensão média entre o momento que ele está apagado e o momento que ele está aceso. Agora, o que é muito interessante? Como que você teria essa percepção se você não conseguisse fazer essa análise qualitativa usando o nosso querido e amado osciloscópio, igual o DS1074, né? Como que somente com o multímetro você teria desbravado e matado então a charada em entender o porquê que esse 1 volt, qual é o significado real desse 1 volt? Então, pessoal, é para isso que a gente usa o osciloscópio. Para que graficamente no decorrer do tempo a gente consiga ver de forma gráfica as variações de tensão e com isso interpretar o que o multímetro trouxe primeiramente para nós através de uma análise quantitativa. O multímetro traz o que para você no display? Um valor quantificado. Agora, aquele valor, ele pode ser o quê? Uma média de mudança que está acontecendo no decorrer do tempo. Agora, qual é o instrumento que vai pegar todas essas mudanças para você analisar e fazer toda a interpretação realmente qualitativa do que está acontecendo no circuito, na placa eletrônica? É o osciloscópio. E aí, quando você tem um osciloscópio em suas mãos, você consegue decifrar quando um sinal está ok, quando um sinal tem ruído, quando um sinal está deformado, quando um sinal que você mediu que dá 1 volt, na verdade são 2, mas a média entre o momento que ele está desligado e que ele está ligado realmente é 1. Mas quando ele está funcionando realmente está com os 2 volts. Então, pessoal, o osciloscópio é um instrumento essencial para que você possa, de forma qualitativa, interpretar os sinais eletrônicos de forma incrível, maravilhosa e sensacional. E é ele que vai desmistificar inúmeros sinais eletrônicos nas placas eletrônicas e circuitos que a gente for medindo nessa série de vídeos incrível, show de bola e sensacional, em parceria com a Rigol Technologies. E esse daqui é só um pedacinho dos diversos conteúdos e masterclasses que vem por aí, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil e a hashtag Entendi Professor, hashtag LED Misterioso aqui no campo de comentários, porque isso é muito importante, isso aquece o nosso chat, a nossa audiência e mostra que você entendeu o porquê o multímetro mostrou 1 e o que o osciloscópio comprovou para nós aqui na prática, nessa Masterclass maravilhosa, incrível, espetacular e faixa preta. Tá bom? Não esquece de clicar aí nos links da descrição do vídeo, no like, na inscrição no canal, no sininho. Conheça o site da Rigol Technologies, conheça o site dos distribuidores e vamos para cima, que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, tá bom? É o Eletrônica Fácil e a Rigol, lutando pela melhoria da educação técnica em eletrônica do Brasil e do mundo. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, tamo junto e vamos para cima.